Êxodo capítulo 20, verso 15. Vamos ler 2 vezes juntos. São 2 palavrinhas apenas. Vamos ler juntos a palavra do Senhor. Êxodo 20, 15. Uma só voz. Não furtarás. Outra vez. Não furtarás. Os irmãos podem ficar sentados. Se Deus permitir, nós vamos hoje estudar o 8º mandamento. No próximo domingo vamos estudar o 9º. E vamos terminar o estudo, não no domingo a seguir, mas no último domingo de junho. Então, se Deus permitir, nós estaremos a terminar a nossa peregrinação sobre o livro do Êxodo, sobre os 10 mandamentos em particular. Vamos fazer os nossos exercícios do costume. Daqui a um mês já não teremos de os fazer, mas vamos fazer os nossos exercícios. Vamos decorar, vamos continuar a decorar os 10 mandamentos. Sim? Crianças, estão prontas? Sim? Para mostrar aquilo que têm de decorar, os 10 mandamentos. Adultos também. Em primeiro lugar, primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não farás imagens de semelhança. Terceiro mandamento: não terás outros... Não, desculpem. Não invocarás o nome de Deus em vão. Quarto mandamento: lembra o dia de sábado para o santificares. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe. Sexto mandamento: não matarás. Sétimo mandamento: não adulterarás. 8º mandamento que estudamos hoje: não furtarás. Em algumas traduções pode dizer não roubarás. E este é o mandamento que nós queremos estudar hoje. Ainda antes de o fazermos, em segundo lugar, nós, quando decoramos os 10 mandamentos, decoramos também o resumo que o Senhor Jesus fez dos 10 mandamentos. Mateus 22, 37 e 38. Em Marcos também está feito este resumo. Como é que o Senhor Jesus resume os mandamentos quando perguntam qual é o maior mandamento de todos? O Senhor Jesus diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, mente e forças. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, este é o resumo que o Senhor Jesus faz dos 10 mandamentos. Nós devemos saber de cor os 10 mandamentos, mas é fundamental que saibamos de cor o resumo que o Senhor Jesus faz dos 10 mandamentos. Em terceiro lugar, nós lembramos sempre que o facto de estarmos a estudar a lei não é porque somos legalistas, mas o facto de estarmos a estudar a lei é porque a lei é um sinal da nossa liberdade. A lei certamente nos dá limites, a lei dá-nos limites, mas isso é uma consequência, não é uma causa. A lei é o sinal da nossa liberdade. E a maneira que temos de relembrar isto é sempre dizer que Deus não abriu o mar vermelho aos cumpridores da lei. Mas Deus deu a lei às pessoas que atravessaram o mar vermelho. Isto significa que a obediência à lei não é uma atitude que nós tomamos para que Deus acredite em nós. Deus não está à espera que nós cumpramos a lei para nos libertar, mas a obediência à lei é uma atitude que nós tomamos porque Deus já nos libertou. Isso é o que explica que quando nós falamos em obedecer à lei, não queremos ser como os fariseus, mas nós queremos obedecer à lei porque quando obedecemos à lei, nós demonstramos que amamos quem deu a lei. E por isso Jesus sempre que falava acerca de amarem o próprio Jesus, ele dizia: quem me ama, cumpre os meus mandamentos. Por isso, quando nós estudamos os 10 mandamentos, o que é que nós não queremos dizer? Nós não queremos dizer que alguém se salva por cumprir os 10 mandamentos. Mas nós queremos dizer que quem foi salvo pelo Senhor Jesus tem todo o amor e vontade de cumprir os mandamentos que Ele nos deixa. E Ele não dissolveu os 10 mandamentos. Essa é a razão porque estamos a estudar os 10 mandamentos agora. Este é o chão que nós pisamos quando estudamos os 10 mandamentos. Logo, a nossa própria obediência não é uma realização nossa. Não é uma coisa, vê lá, eu consegui obedecer. Não, a nossa obediência não é uma realização nossa, mas é uma resposta ao que Deus realizou por nós.
A quarta coisa que nós queremos lembrar é que quando chegamos ao 5º mandamento, apercebemos que chegámos à segunda tábua dos mandamentos. A primeira tábua dos mandamentos, isto porque Deus fez uma impressão muito especial. Deus fez uma impressão a 3 dimensões, não é? Como agora há impressões a 3 dimensões, Deus fez uma impressão a 3 dimensões porque o próprio Deus gravou nas tábuas os mandamentos. Ora, 2 tábuas. A primeira tábua tem os primeiros 4 mandamentos. Os primeiros 4 mandamentos são acerca do quê? São acerca do nosso relacionamento com quem? O nosso relacionamento direto com o próprio Deus. Os 6 últimos mandamentos, a partir do mandamento número 5, é o nosso relacionamento com os outros. Então, o que Deus estava logo a querer explicar quando deu os 10 mandamentos ao povo de Israel é que não é possível nós sermos pessoas que vivamos uma religião verdadeira se essa religião verdadeira não tiver uma consequência nas pessoas à nossa volta. Logo, eu não posso ser alguém que amo muito ao Senhor, mas não tenho muita paciência para os homens. Isso não é possível. Por isso é que os 10 mandamentos já lá estão para nos dizer quando eu amo o Senhor, eu tenho a capacidade de me relacionar amorosamente com os homens. E por isso mesmo o Novo Testamento vem confirmar isto vez após vez. Se tu dizes que amas o Senhor, se tu dizes que amas a Deus que não vês e não amas os teus irmãos que vês, então és dizia o apóstolo João, inspirado pelo Espírito Santo, és um mentiroso. Por isso o próprio Senhor Jesus resumiu a lei como resumiu. Nós amamos Deus com tudo o que há em nós e isso faz-nos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Dito assim parece simples, não parece, irmãos? Não é tão simples como dizer, mas é verdadeiro. À semelhança do que aconteceu nos últimos 2 mandamentos, no não matarás e não adulterarás, aliás, nós olhamos para as nossas Bíblias e são versículos muito pequeninos, não é? Porque são versículos de 2 palavras apenas. À semelhança do que aconteceu com o não matarás e com o não adulterarás recentemente, interessa-nos compreender os sims por detrás dos nãos. Porque os 10 mandamentos, sem dúvida nenhuma, têm muitos nãos. O primeiro não aparece logo no 2º mandamento, não é? Aliás, desculpem, o primeiro não aparece logo no 1º mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, os 10 mandamentos estão cheios de nãos. Agora, uma das coisas que nós falámos na semana passada é que os nãos dos 10 mandamentos só existem porque antes nós dizemos sims a Deus. Como falámos na semana passada, lembram-se, semana passada falávamos acerca de não adulterar. Ora, hoje estamos a falar acerca de não roubar. Quando eu me torno, deixem-me usar a ideia assim, quando eu me torno um não roubador, quando eu me torno um não furtador, é porque antes de ser um não a alguma coisa, eu sou um sim a alguma coisa. As pessoas que seguem os nãos dos 10 mandamentos só o fazem por causa dos sims que antes deram a Deus. Os cristãos não são primariamente acerca de nãos, são acerca de sims. Os nãos que nós aceitamos da parte de Deus é porque antes lhe dissemos um sim. Como também vimos a semana passada, é a partir daqui que nós podemos entender que não roubar, estamos a falar hoje sobre não roubar, não furtar, se torna óbvio para quem sabe que aquilo que é bom deve continuar a ser bom. Dizer assim desta maneira, não roubar é uma consequência de dizer sim a um Deus que me faz completo sem eu precisar de tirar aos outros para me dar a mim próprio. Uma frase um bocadinho longa, eu quero voltar a repeti-la. Não roubar é uma consequência de eu dizer sim a um Deus que me faz completo sem eu precisar de ir tirar a outros para me acrescentar a mim próprio. O catecismo que nós usamos na pergunta número 1, ele pergunta assim, o que é que Deus requer no 6º, 7º e 8º mandamento? 6º mandamento, que nós não magoemos ou não odiemos o nosso próximo. Meninos que sabem os catecismos, vamos dizer, os grandes também podem dizer. 7º mandamento, que nós vivamos pura e fielmente. 8º mandamento, que nós não tomemos sem permissão aquilo que pertence a outra pessoa.
Esta é uma das explicações que nós usamos no catecismo da New City, da nossa igreja, para explicar, por exemplo, o que é que o 8º mandamento quer dizer. Que nós não tomemos sem permissão aquilo que pertence a outra pessoa. Nestes sims, por trás dos nãos, dos 10 mandamentos, nós devemos compreender que o 8º mandamento assenta na legitimidade de alguma coisa. Que legitimidade é que o 8º mandamento consagra? A legitimidade da propriedade privada. Os pequeninos, sabem o que é propriedade privada? Ok, vamos explicar aos pequeninos para explicar aos grandes. Eu vou fazer perguntas rápidas a alguns pequeninos. Simão, tu tens um brinquedo preferido? Um dos preferidos. Tens um preferido? Não tens bem? O Lego. Se a tua irmã... o quarto é o mesmo? Exatamente. Okay. Eu não fiz o trabalho de casa para esta ilustração. Ela está a acontecer agora. Se a Raquel... Se tu chegasses a casa e visses que a Raquel tinha colocado os teus Legos no quarto dela, qual seria... tu acharias correto? Pronto. Ele deu uma razão de ordem de género. Não? O Lego é para os homens e não é para as meninas. Ok. Obrigado, Simão, pelo teu exemplo. Vamos tentar aqui caçar outra criança. Maria, tu tens um brinquedo preferido? Pode ser um daqueles que tu gostas mais. É um livro. Ok. Eu já não estou a falar com crianças quando falo com a Maria. De facto, já estou a falar com pessoas que são livros. Imagina, o livro é teu, não é? Se tu fosses encontrar o livro fora do sítio onde ele costuma estar, isso podia ser uma preocupação para ti? Sim. Pronto. Ok. Eu vou desistir das ilustrações onde eu quero chegar com os mais pequeninos para eles perceberem a propriedade privada. Depois nós falamos em casa. Pronto, diz lá, Joaquim, tens um brinquedo preferido? Um livro também? É? E, por exemplo, se um dos teus irmãos... Se alguém em tua casa tivesse usado esse livro para... É a última vez que eu faço este tipo de ilustrações assim. Mas se alguém tivesse emprestado o teu livro sem a tua autorização, tu achavas correto? Pronto. Então, Simão, Maria e Joaquim. Isso tem a ver com propriedade privada. Ou seja, o Lego é teu, o livro é teu, Maria, e o livro também é teu, Joaquim. Portanto, a propriedade privada é nós podermos ter coisas que são nossas. Atenção, isto não é o fim do assunto. Já vamos falar um pouco acerca da propriedade privada. Mas para nós compreendermos, o 8º mandamento assenta na ideia que não é errado nós termos coisas. O 8º mandamento assenta na ideia que não é errado nós termos coisas. Deus é favorável a que os homens possam ter coisas que são deles. A existência de pertences das pessoas é um valor ético no cristianismo. Deus é favorável à propriedade privada. Calvino ajuda-nos a perceber dizendo assim, e está no nosso boletim na 3ª página, o que cada indivíduo possui não aconteceu por acaso, mas pela distribuição do Senhor soberano de todos. Logo, a propriedade privada, nós termos alguma coisa que é nossa, não é primariamente um sinal de injustiça entre os homens, mas é um sinal de justiça entre os homens. E temos de explicar agora algumas coisas. Quando o 8º mandamento diz tu não deves roubar, parte da ideia de que nós podermos ter as nossas coisas é certo. E que o facto de nós termos coisas que são nossas não é primariamente acerca da injustiça do mundo, mas é acerca da justiça de Deus. A ideia que a Bíblia nos está a tentar passar é que o facto de alguém ter alguma coisa e o outro ter outra, ou o facto de alguém ter uma coisa que o outro não tem, não é primariamente um sinal que este mundo é injusto. É primariamente o sinal que Deus é justo e Ele assim concedeu. Não é o final do assunto.
Mas a legitimidade da propriedade privada tem a ver com o facto de Deus ser justo e, na sua justiça, conceder que uns tenham umas coisas e outros tenham outras. Logo, quando nós lemos não roubarás, não furtarás, o nosso sentimento fundamental deve ser: não nós pensarmos que injusto, aquele tem mais do que eu. Isto é muito injusto. Esse não pode ser o nosso sentimento fundamental, mas o nosso pensamento fundamental tem de ser: Deus é justo se distribuiu coisas de maneiras diferentes. O nosso primeiro sentimento tem de ser olhar para a propriedade privada e dizer assim: isto não é sinal do mundo ser injusto, é um sinal de Deus ser justo. E este é um ponto que pode parecer fácil dizer, mas talvez seja um pouco impopular para nós. E eu quero aplicar isto desta maneira. Atenção, o assunto ainda não terminou. Há mais coisas para percebermos acerca disto. Mas uma das implicações acerca de Deus não ser contra a propriedade privada é que os cristãos não podem olhar para os assuntos económicos com uma perspectiva estranha à palavra de Deus. Os cristãos não podem olhar para os assuntos de economia com uma perspectiva estranha à palavra de Deus. E deixem-me aplicar isto cuidadosa, mas frontalmente. Os cristãos não podem olhar para a economia a partir de uma perspectiva marxista. Alguns terão estudado Marx. Os cristãos não podem olhar para a perspectiva da economia e para a perspectiva da propriedade privada com uma perspectiva marxista. O que é que eu quero dizer com isto? Não significa que Karl Marx não tenha dito coisas muito acertadas sobre o assunto da propriedade privada. Mas quando eu sou cristão, eu apercebo-me através do 8º mandamento e de outros lugares na Bíblia que a propriedade privada é uma coisa que não é contra a natureza de Deus. Logo, eu não posso começar a pensar acerca da economia fundado na injustiça entre os homens. Já lá vamos, porque ela existe. Eu não posso começar a pensar sobre a economia tendo o primeiro sentimento central no facto do mundo ser injusto. Eu tenho que começar a pensar acerca dos assuntos económicos partindo do princípio que Deus é justo e Ele é soberano sobre as coisas. E este é um primeiro ponto fundamental. Porque, por exemplo, quando nós lemos Marx não parte do princípio que a propriedade privada é uma coisa boa. Aliás, quando nós estudamos um bocadinho o marxismo, nós sabemos que Marx parte do princípio que a propriedade privada em si é uma coisa iníqua. E, queridos irmãos, com muita tolerância e respeito, mas para um cristão não dá para conciliar as duas coisas. Neste sentido, não dá para conciliar Marx com Deus. Aliás, é curioso. Às vezes, respigando aqui e ali, vendo algumas coisas que o pastor João António Marques escrevia, dá para perceber que ele tinha de explicar isto muitas vezes às pessoas e que muitas vezes não era compreendido. E os irmãos que são mais antigos nesta igreja sabem o quanto estes assuntos já tiveram uma fatura pesada nesta comunidade. Mas esta é uma das coisas que eu quero dizer frontalmente. Eu não posso ir para os assuntos de economia com uma perspectiva que seja estranha à própria palavra de Deus. E a partir do momento que a palavra de Deus me diz que propriedade privada não é contra Deus, eu não posso partir do princípio que a propriedade privada é uma coisa que Deus não gosta. Agora, este é um primeiro ponto. A Bíblia não diz só isto. A Bíblia diz outras coisas. Como a palavra é a base da nossa fé, nós temos bases suficientes para não ficarmos apenas na bondade da propriedade privada. Propriedade privada é uma coisa boa. Mas a Bíblia não diz que nós fiquemos só na bondade da propriedade privada. E agora, meninos, não se distraiam, porque este é aquele ponto. Se vocês têm direito a ter as vossas coisas que são vossas, isso não significa que a história acabou aí. Porque a Bíblia vai nos explicar que o facto de nós podermos ter coisas que são nossas não é o final da história. Os cristãos olham para as coisas que são nossas. Vocês podem olhar para os vossos brinquedos como uma coisa que é vossa, sem dúvida. Mas quando vocês, e deixem-me voltar a falar para os pequeninos, Joaquim, Maria e Simão, lembram-se dos vossos brinquedos? Falaram dos vossos brinquedos que vocês gostam. Quando vocês gostam, vocês podem dizer, se os brinquedos vos foram dados, vocês podem dizer, ele é meu, ele é meu, ele de facto foi-vos dado. Mas isso não significa que vocês só brinquem com o brinquedo partindo do princípio que ele vos pertence. Ok, Vocês estão a perceber o que eu estou a dizer? Sim? Ou estão a dizer sim no sentido de despacha-te?
Bem, não dá para fazer esse exame agora. Provavelmente tem um bocadinho de despacha-te. Ok. Quando nós temos alguma coisa, o facto de nós termos alguma coisa não significa que nós não possamos, com as coisas que são nossas, vivermos essas coisas que são nossas com os outros. Por exemplo, ainda ao caso do Simão. Simão, tu tens Lego. E aqui é a primeira vez que eu estou a fazer demonstrações diretas no sermão. Isto vai, quem sabe, vou começar a fazer para os mais velhos. Simão, uma palavra direta para ti. Não é o facto da tua irmã ser menina que não possa brincar com o Lego que é teu. Está bem? Agora não, mas depois podes vir falar comigo. Está bem? Mas pronto, depois vamos continuar. Isto tem aconselhamento pastoral. Mas o facto dos Legos serem teus não quer dizer que tu não possas brincar com a Raquel. Ok? Mesma coisa, Maria. O facto do livro ser teu não quer dizer que tu não possas emprestar. E a mesma coisa, Joaquim. O facto do livro ser teu não significa que tu não possas emprestar. Ora, o que é que isto significa? Significa que a propriedade privada, aquilo que é nosso, não tem um monopólio da benção divina. O facto de eu ter coisas não tem um monopólio do bom que as coisas são. A propriedade privada também pode abençoar as pessoas que não a têm. Nós não podemos ser indiferentes ao facto das nossas coisas, das riquezas, não estarem espalhadas pelas pessoas da mesma maneira. O que é que eu quero dizer? Quando nós olhamos para o que cada um tem, uma das conclusões que nós vamos tirar é que há uns que têm muito mais do que os outros. E quando nós somos cristãos, nós podemos dizer, não é mau ter coisas. Mas quando nós somos cristãos e lemos a palavra constantemente nos alerta para que nós possamos dizer, pessoas terem posses é bom, mas pessoas poderem aliviar a falta de posses também é bom. Portanto, estes dois sims são fundamentais no não roubarás. Um sim é nós dizermos as pessoas terem coisas é uma coisa boa. Mas um outro sim, que nós vemos na Bíblia vez após vez, é que eu sou chamado a aliviar a pobreza dos outros. Se os irmãos começarem a ler a Bíblia do início ao fim, não vão ter espaço, mas é uma força de expressão, mas para a quantidade de vezes que a Bíblia nos manda olhar para as necessidades dos outros. Portanto, a Bíblia está a dizer ter coisas é positivo, mas nós somos chamados com as coisas que temos a trabalhar contra a pobreza das pessoas à nossa volta. Por exemplo, lá em casa, um dos versículos que nós decoramos é Provérbios 21:13. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. É um dos versículos que nós decoramos. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre, também clamará e não será ouvido. Este é apenas um versículo. A Bíblia está recheada. Portanto, o que a Bíblia nos quer fazer entender e o que não roubarás parte do princípio é que ter coisas não é mau. E a posse não é uma coisa má, mas simultaneamente isso leva-me a lutar contra a pobreza das pessoas que estão à minha volta. E estas duas coisas convergem. Postos estes dois sims, um sim à propriedade privada e um sim à justa luta contra a pobreza, vamos até ao não que está em causa no mandamento. Não roubarás. Há alguns exemplos de como podemos não roubar. Alguns reformadores davam 4 exemplos de como nós podemos roubar. Alguns exemplos de como podemos roubar. Nós roubamos quando despojamos alguém dos seus bens pela violência. Pequeninos, mais novos. Como é que se despoja alguém dos seus bens pela violência? Provavelmente vocês não costumam usar esta expressão desta maneira. Não é? Como é que eu tiro os bens de alguém pela violência? Sabem? Não sabem? Como é que eu posso tirar alguma coisa a alguém pela violência? Não tenho nenhuma experiência neste tipo de pecado? Bem, pelo menos há ali um setor que eu conheço, não é? Simão, como é que tu podes tirar alguma coisa de alguém pela violência? Responde. Tu já alguma vez tiraste alguma coisa a alguém pela violência, à força?
Pronto, então essa é uma maneira de roubar. Claro que já foste devolver isso, não foste, Simão? Quando nós tiramos alguma coisa a alguém pela violência, esta é uma maneira de roubar. Mas há outras maneiras de roubar. Uma segunda maneira de roubar, nós roubamos a alguém quando tiramos-lhe coisas através de um engano, de uma impostura. Eu enganei a maneira, eu arranjei a maneira de tirar alguma coisa a alguém, não pela força, não fui lá, não arranquei, mas arranjei uma maneira mais engenhosa em que eu tirei alguma coisa porque enganei a pessoa. Isso também é roubar. Uma terceira maneira, nós roubamos a alguém quando tiramos os seus bens através de uma maneira subtil que parece justa. Também é roubar. Eu posso arranjar maneiras de roubar que elas parecem aparentemente justas. E uma quarta maneira que eu posso roubar a alguém quando lhe tiro os seus bens através da pretensão de doação. Eu posso roubar a alguém quando saco a alguém aquilo que lhe pertence e faço desse ato uma coisa tão engenhosa que parece que eu estou a dar a alguém alguma coisa. Aliás, os reformadores, as pessoas que fizeram a reforma protestante, também diziam que o roubo não se limita apenas a dinheiro, a mercadorias ou a terras, mas a qualquer direito que seja furtado. Se alguém tem o direito a alguma coisa e eu lhe tiro, isso é roubo. Se alguém tem o direito a alguma coisa e eu tiro esse direito, isso é um roubo. Como é que este 8º mandamento era compreendido e aplicado no tempo de Moisés? Temos 2 comentários rápidos aqui na parte para reflexão. No comentário bíblico Vida Nova diz que qualquer indivíduo que fosse julgado culpado de tomar bens dos outros devia ser castigado de acordo com o valor daquilo que havia roubado. Lembra-se, falámos nisso quando falámos no 6º mandamento, no não matarás, a ideia da proporcionalidade. Da proporcionalidade. Currid afirma que a Torá são os primeiros 5 livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. A Torá requeria que um ladrão restituísse em dobro a quantia que tinha roubado. Vemos isso em Êxodo 22:7. Portanto, numa viragem irónica dos acontecimentos, o criminoso perdia a soma exata do que tinha planeado roubar. Se eu roubasse alguma coisa, tinha de devolver em dobro. Portanto, significava não só que eu tinha de devolver aquilo que eu roubei, mas depois eu tinha de perder aquilo que eu quis tirar ao outro. O roubo era um ataque à dignidade das pessoas e a lei de Moisés fazia questão de honrar a gravidade do roubo, punindo o roubo com proporcionalidade. Ora, a obediência ao 8º mandamento, a não roubar, também pede uma coisa que é que nós sejamos contentes com aquilo que temos. E isto, nós sermos contentes com aquilo que temos, é uma lição que vai ser ampliada quando? Num outro mandamento, que é o mandamento número 10. Não cobiçarás. Portanto, há um movimento de expansão do 8º mandamento que nos vai levar depois ao 10º mandamento, que é o não cobiçarás. Na prática, o 8º mandamento vai expandir-se para o 10º e o 8º mandamento não pede apenas que uma coisa cá fora não aconteça. O 8º mandamento não pede apenas que uma coisa na realidade não aconteça, que é não roubar. O 8º mandamento pede que alguma coisa cá dentro aconteça, que é eu sentir-me contente com aquilo que eu tenho. Não é só o facto de eu cá fora não roubar uma coisa que não me pertence. É o facto de cá dentro eu abraçar a ideia de estar contente com aquilo que eu tenho. Só assim nós podemos ter uma perspectiva positiva do que os outros têm, eu ter uma perspectiva de que aquilo que é do outro deva ser dele, e só assim eu posso zelar para que aquilo que é dos outros continue a ser dos outros. Aquilo que é do outro deve continuar a ser do outro. O 8º mandamento, neste sentido, não é só não roubar. O 8º mandamento não é só não roubar. O 8º mandamento é não querer roubar. O 8º mandamento pede que nós, no nosso interior, não queiramos roubar. E nós temos aproveitado sempre que possível para irmos ao Sermão do Monte, ver como Jesus explica os 10 mandamentos. Porque no Sermão do Monte, em Mateus 5, 6 e 7, Jesus, com alguma frequência, pega em alguns dos mandamentos e explica. Porque Jesus tinha de explicar aos fariseus que aquilo que eles estavam a fazer é que era errado. Os fariseus eram legalistas. Pegavam numa parte da lei e faziam da parte o todo. Logo limitavam a lei, às vezes, a um aspecto
explícito. E Jesus vem dizer, olha, isto é muito mais do que isso. E é nesse sentido que nós temos falado no movimento de expansão que cada mandamento pede. Jesus tem de explicar que é muito mais do que não apenas fazer uma coisa. Cumprir os 10 mandamentos tem a ver com aquilo que nós somos. Não é só com aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. É com aquilo que nós somos. Por isso, quando Jesus, no Sermão do Monte, fala na lei de Moisés, ele não está a dizer esta lei já não serve. Ele está a explicá-la de um modo que os fariseus não percebiam. Por isso, queridos irmãos, quando nós falamos de fariseus, não julguemos que os fariseus são aquelas pessoas que se especializaram na lei. Os fariseus foram aquelas pessoas que passavam ao lado do fundamental da lei. Por isso é que Jesus diz aquelas palavras complicadas, logo em Mateus 5, que é: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, vocês, agora estou a parafrasear, vocês não têm hipótese. Portanto, Jesus não era contra a lei. Jesus não partia do princípio que os fariseus aplicavam bem a lei. Jesus sabia que os fariseus passavam ao lado daquilo que é fundamental da lei. Ao lembrarmos a morte e a ressurreição do Senhor Jesus como hoje, nós temos uma aplicação perfeita para nós compreendermos o que é que não roubar significa. E eu gostaria que nós pudéssemos abrir rapidamente, ainda no Evangelho de Mateus, no capítulo 6. Porque é aí que nós encontramos precisamente a oração do Pai Nosso, que temos estado a estudar, a oração do Pai Nosso, essa que está colocada no contexto do Sermão do Monte. E só rapidamente, irmãos, mas vamos fazê-lo rapidamente. No capítulo 6, só no capítulo 6, se há 2 semanas nós falávamos acerca de não matar e Jesus dizia, olha, vocês julgam que não matam, pois eu vos digo que cada vez que chamam imbecil a alguém ou estúpido a alguém, isso também é matar. A semana passada, olha, vocês julgam que não adulteram porque fisicamente não consumam o ato. Pois eu vos digo que se vocês pensarem na vossa cabeça, vocês já adulteram. E Jesus não faz, em relação ao 8º mandamento, nada tão explícito, mas só no capítulo 6 há aqui algumas coisas que eu gostaria que nós compreendêssemos que têm a ver com não roubar. E o modo como Jesus amplia o significado de não roubar. Jesus está a ampliar o significado de não roubar. Por exemplo, quando nós olhamos para Mateus 6, 1 a 4, vamos ser breves. Mateus 6, 1 a 4. Temos andado neste texto por causa do estudo da oração do Pai Nosso. Mateus 6, 1 a 4. O Senhor Jesus quer que nós entendamos a importância do modo correto como nós devemos dar daquilo que é nosso aos outros. O Senhor Jesus quer que nós entendamos o modo correto como eu posso, com aquilo que é meu, abençoar os outros. E por isso eu falo aí acerca da questão da esmola. Logo a seguir, em Mateus 6, 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. Jesus quer explicar que nós não devemos ajuntar tesouros onde? Na terra. Nós temos de juntar tesouros no céu. Logo a seguir, Mateus 6, 24, Jesus diz-nos aquela frase que é: não é possível servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou na tradução original, a mamon. O Senhor Jesus queria explicar que não é possível servir a Deus e as riquezas. Logo a seguir, Mateus 6, 25 a 34. Jesus quer-nos explicar que nós não podemos deixar que a preocupação com os nossos bens materiais abafe a nossa confiança em Deus. É quando o Senhor Jesus diz: basta a cada dia o seu mal. Não andem inquietos. Não andem inquietos. E por último, aliás, acerca destes exemplos estão todos dados. Estes 4 exemplos em Mateus, de como nós podemos entender que não roubar é muito mais do que eu não tirar apenas alguma coisa a alguém. E nós podíamos continuar a falar acerca na Bíblia e outros lugares onde nós compreendemos a dimensão do 8º mandamento. Mas só neste capítulo 6 de Mateus dá para entender que não roubar é mais do que manter o que cada um tem. Quando eu não roubo, eu não fico só a dizer assim: começaste com isso, ficas com isso. Quando eu não roubo, eu faço dos meus recursos expansão da vida dos outros.
Quando eu não roubo, eu faço dos meus recursos a capacidade de confiar em Deus e, confiando em Deus, expandir a vida dos outros. Ao lembrarmos hoje a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, comendo o pão e bebendo o vinho, nós temos a ilustração perfeita do que significa expandir a vida dos outros. Expandir a vida dos outros através de não tirarmos aquilo que não nos pertence. Na morte do Senhor Jesus, nós percebemos aquilo que o Senhor Jesus não roubou para que aquilo que é dos outros possa ser acrescentado. Queremos um exemplo perfeito de como o não roubar se traduz no exemplo de Cristo? Vamos a um texto para terminar. Filipenses 2, 4 a 10. É um texto que temos ido. Aliás, estivemos nele no terceiro mandamento. Falámos neste texto no terceiro mandamento. Vamos até lá, enquanto nos preparamos também para tomar a nossa ceia do Senhor. Vamos abrir em Filipenses 2. Eu iria pedir aos nossos diáconos, à nossa diaconisa Irmã Fernanda e ao nosso diácono Tiago Ferreira, que pudessem vir cá à frente para nos prepararmos para distribuir os elementos. Temos as nossas Bíblias abertas em Filipenses 2, 4 a 10. Temos aqui o exemplo perfeito que o Senhor Jesus dá acerca de não roubar, de nós fazermos do 8º mandamento mais do que apenas uma manutenção das coisas que cada um tem. Mas nós podemos ter uma atitude que cumpre o 8º mandamento e vai ainda mais além. O que é que o texto diz? Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Meus irmãos, eu vou repetir este verso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E deixem-me fazer uma paragem já neste primeiro verso. Queridos irmãos, é tão especial isto. É tão especial que na carta que Paulo escreve aos Filipenses, o apóstolo Paulo possa falar nesta relação que nós temos com aquilo que é nosso e com aquilo que é dos outros e a partir daí prosseguir para explicar a importância do que o Senhor Jesus fez. Ou seja, nesta manhã, uma das coisas que eu gostaria que pudesse ser nosso é nós entendermos que o modo como eu vou lidar com aquilo que é meu, o modo como eu vou lidar com aquilo que é dos outros, pede imediatamente a compreensão do que o Senhor Jesus fez por mim. Nós lidarmos com as riquezas, nós lidarmos com as posses, não é um assunto secundário. É um assunto que o apóstolo Paulo ata bem preso à compreensão do que o Senhor Jesus fez por nós. Por isso, reparem o que o apóstolo Paulo vai continuar a dizer. No verso 5, Filipenses 2. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecendo em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. E o texto não para. Vamos ler até ao versículo 11. Qual é o resultado do Senhor Jesus ter ido além daquilo que cada um tem e deveria ter? Qual é o resultado do Senhor Jesus ter ido além daquilo que cada um tem e deveria ter? O Senhor Jesus não ficou contente apenas com aquilo que cada um de nós já tem. Sabem porquê? Porque se o Senhor Jesus ficasse contente com aquilo que cada um de nós já tem, Ele não se preocuparia em dar-nos a nós aquilo que nós não tínhamos. E reparem como o texto termina.
Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Queridos irmãos, quando nós tomamos a ceia do Senhor, o que nós estamos a fazer é antecipar um facto cósmico. Um dia, todo o joelho vai ter de declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Há joelhos que o vão fazer em atitude de louvor. Há joelhos que se vão dobrar porque não têm alternativa. O caminho para não roubar começa em olharmos para além da nossa propriedade privada, para fazermos com os outros aquilo que o Senhor Jesus fez por nós. Eu quero colocar em 2 palavras: serviço e sacrifício. Nós encontramos neste texto. Ele não teve por usurpação ser igual a Deus, que é igual a Deus Pai, mas Ele se deu para nos servir e para se sacrificar por nós. Não roubar é certamente respeitarmos aquilo que é dos outros. Mas não roubar é, à luz do exemplo do Senhor Jesus, eu viver-me em serviço e sacrifício pelos outros. Que o Senhor nos ajude esta manhã.